Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, equipe espiritual que nos acompanha, agradecemos por aqui estarmos reunidos, realizando mais um Evangelho no Lar, que possamos estar contentes, alegres e gratos por esta oportunidade de aqui estarmos encarnados e realizando este Evangelho de luz, de bênçãos na nossa vida, na vida de quem quer que nos cerque. E por isso agradecemos por esta possibilidade. Pedimos que fique conosco, Mestre, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, dando continuidade à realização do Evangelho aqui em casa, estamos então no livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Nós estamos aí na lição 52, ou item 52, ou capítulo 52, Palavra Falada. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e virá à luz. Vede, pois, como ouvis. Isso foi dito por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 17 e 18. A palavra é vigoroso fio de sugestão. É por ela que reconhecemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informação no plano evolutivo em que nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, mais importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutará os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade construída, notas alusivas à condução dos outros, ou notas conduzidas à conduta dos outros, melhor dizendo, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e a paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não haja de vir à luz. Perfeito. Nós, seres humanos, a partir do momento que criamos essa palavra falada, tivemos aí uma tecnologia que desenvolveu esse conjunto de códigos, nós utilizamos essa palavra falada no nosso cotidiano. A palavra falada, ela é uma ferramenta importante para a gente identificar como está o nosso processo de evolução. E eu acho interessante que logo no começo do texto, Emmanuel fala da palavra falada pelos outros, ou seja, como nós ouvimos aquilo que o outro fala para nós. De que forma é que nós temos essa audição para com o outro? Será que nós ouvimos com amor ou não? Nós temos essa amorosidade para com o outro ou não? Como tem sido a nossa conduta nesse sentido? Para que a gente possa refletir sobre isso, né? Como a gente tem agido, como a gente tem conduzido a nossa vida.
e também entender como a gente reage, né? Ele fala aqui da importância de compreender a reação. Porque muitas vezes, quando a gente está diante de uma palavra falada, e aqui eu vou provocar até um pouquinho mais, porque essa palavra falada, ela pode ser uma palavra falada por nós mesmos, ou pode ser uma palavra falada por outra pessoa. O fato é que muitas vezes quando a gente está diante de uma palavra falada e que não é do nosso agrado, a gente se desequilibra, né? A gente deixa aquilo que de repente não é tão bacana, que não é tão bom, sair de nós. E esse desequilíbrio faz com que a gente abaixe o nosso padrão vibratório, com que a gente retarde o nosso processo de evolução espiritual. E isso tudo é prejudicial demais para nós, para a nossa vida, para os nossos processos evolutivos. Então vamos realmente refletir, pensar em cima disso e trabalhar de uma forma ampla e clara para que a gente possa evoluir, crescer cada vez mais. Eu acho que esse refletir sobre as palavras faladas pelos outros, refletir sobre as palavras faladas por nós mesmos, como nós reagimos a essas palavras. Então que a gente possa de fato refletir, pensar em cima disso, né? Em cima dessa temática e como a gente lida com essa temática no nosso cotidiano. Agora sim, gente, estamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo em si, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje vamos terminar aí o último parágrafo, um parágrafo grande da mensagem do Lacordaire. Vamos lá, vamos terminar essa mensagem. Então ele termina a mensagem da seguinte forma: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos atinja os vossos corações, sede generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando ela vos dá tantas provas. Viemos para preparar os caminhos para os cumprimentos das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família, que vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre o seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a sociedade vossa sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus vosso Pai, e então nós todos que houvermos servido ao cumprimento da sua verdade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos, assim seja. Isso foi dito por Lacordaire em Constantine em 1863. E assim terminamos esse item 11 do Evangelho. E aqui, gente, ele fala sobre
essa necessidade que todos nós temos de perceber o caminho do bem, da paz, do amor, e que para o bem nascer é preciso que o mal seja destruído. Quem destrói esse mal, nesse caso? Somos nós mesmos. Nós mesmos através do nosso bom pensamento, da nossa boa ação, da nossa boa prática. À medida em que formos colhendo trigos, não haverá mais joio. À medida em que esses trigos forem cada vez mais plantados, nós veremos aos poucos o joio indo embora. Iremos aos poucos deixando o homem velho e nos tornando homens novos, utilizando odres novas para vinhos novos. E essa transformação ela acontece com essa derrubada do orgulho, né, do egoísmo. E entender essa grande família é entender que todos nós somos irmãos, que existe um Deus criador, que Ele nos cria, que Ele nos permite diversos processos para a evolução. Quantas vezes nós precisarmos, Ele vai nos permitir esses processos para a evolução, mas que é importante que a gente entenda que esse bem, ele deve permanecer em nossos corações, enquanto a gente está nesse processo de cura, de compreensão, de evolução. Esse bem, ele deve permanecer nas nossas práticas, nas nossas ações, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Certamente, em algum momento, conforme ele sugere aqui, nós todos cantaremos, nós todos seremos felizes, porque saberemos que o bem é uma construção nossa, que nós construímos esse bem, que o amor de Deus, ele é infinito para conosco, que Ele nos permite uma série de realizações, e isso será muito positivo para todos nós, né? Então, vamos lá. E já partindo para finalmente do nosso trabalho, vamos pedindo a Deus, ao Mestre Jesus, mas principalmente à equipe espiritual responsável por este trabalho, que fluidifique as águas da caixa d'água, da tubulação, as águas do nosso corpo, as águas que estão nas nossas bolsas. Nesse momento, todas as águas, essas águas que estou citando, elas estão sendo limpas, higienizadas, fluidificadas, e elas recebem o lenitivo, o emplastro, o remédio para a melhoria do nosso corpo físico e espiritual. Que ao termos contato com essas águas, cheirarmos, tocarmos, que possamos sentir a melhora e, se for de nosso merecimento, até a cura do nosso corpo físico e espiritual. Mas que possamos, de qualquer forma, não sentindo nada, sentir que esse é o nosso caminho, que é dessa forma que nós evoluímos moral e intelectualmente, que possamos, portanto, dar sequência nesse processo. E felizes que estamos, vamos emanar energias em forma de vibração, vibrando por todos aqueles que sofrem do corpo, pelos hospitalizados, por toda a equipe hospitalar, profissionais de saúde, pelos profissionais de educação. Vamos vibrando por todos aqueles que estão encarnados com tarefas definidas, que cumpram essas tarefas da melhor maneira possível. Vamos vibrando pelos nossos irmãos encarcerados, pelos que sofrem presídios, que reflitam sobre suas ações, que retornem à sociedade melhores do que quando ali deixaram. Vamos vibrando também por todos aqueles que se encontram desesperados ou que tentam abreviar a vida, que passem a não fazê-lo e passem a pensar sobre o valor da vida, independente de qualquer coisa. Vamos vibrando também por todos os nossos irmãos que estão em casas de oração, casas espíritas, centros espíritas, que sigam firmes seus propósitos. Vibremos por todas as crianças abandonadas nas ruas, pelos idosos também esquecidos,
E vamos mandar uma vibração para que a equipe espiritual direcione onde se fizer necessário. Pai amado, Mestre Jesus, a equipe espiritual que nos acompanha, agradecemos por mais um dia e pedimos que fique conosco não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.